Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos à terceira temporada da Web Conexões Avante, que começou em 2021, no início da pandemia. Essa temporada acontece de hoje, 28, a 30 de março, das 10 às 12 horas. Tem como tema principal como transformar o mundo adulto a partir da perspectiva das crianças. E é uma realização da Avante em parceria com a Pórticos. A Avante Educação e Mobilização Social é uma organização da sociedade civil que atua na garantia de direitos de crianças, jovens, famílias, mulheres e profissionais da educação, agentes comunitários e agentes públicos participantes do sistema de garantia de direitos. Nossa missão é contribuir para a formação do cidadão pela educação e o desenvolvimento de tecnologias de intervenção social, visando a garantia dos direitos sociais básicos e ao fortalecimento da sociedade civil. A Fundação Pórticos é uma instituição holandesa filantrópica com foco em direitos humanos, justiça social e sustentabilidade. Os profissionais da Pórticos desenvolvem e gerenciam bolsas e programas em mais de 65 países. Como parte das ações da Avante, como coordenação regional do programa Global Leaders das Américas, formação de lideranças na primeira infância, na Fundação World Forum, lançamos a iniciativa dessa série de webinários que visa fortalecer o foco e o investimento na primeira infância para a garantia dos direitos e o bem-estar social no Brasil e na América Latina. Com esse desafio, damos início ao ciclo de conversas virtuais com olhos e ouvidos na primeira infância. Essa série de webinários está dividida em 3 eixos temáticos. Primeiro, o de hoje, como as velocidades e tempos do mundo produtivo e tecnológico afetam crianças pequenas. O segundo, como a discriminação e o preconceito impactam na vida das crianças desde a primeira infância. E o terceiro, de que forma o convívio com a natureza influencia a vida das crianças. Também como parte dessa ação, teremos a doação de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade com crianças de 0 a 6 anos, das comunidades do bairro Uruguai, via Reprotai, Rede de Protagonistas em Ação, de Itapajipe, e Ocupação Quilombo do Paraíso, no subúrbio ferroviário de Salvador. A Avante irá doar 60 cestas, mas queremos convidar todos vocês para contribuírem nessa corrente do bem. O Pix da Avante estará no chat e, se você puder contribuir com qualquer quantia, ela será muito bem-vinda. Sem mais demora, iniciaremos a Web Conexão com o tema de hoje: como as velocidades e tempos do mundo produtivo e tecnológico afetam as crianças pequenas. Para falar sobre esse tema, convidamos 4 especialistas no assunto: Rita de Cássia Euning da Silva, do Brasil, Carmen Hernáez, da Argentina, e Rodrigo Negin e Wilson Guilherme, que são do Brasil. Esses 2 últimos farão uma apresentação juntos. Cada especialista terá 30 minutos para expor sua fala e, ao final das apresentações, abriremos para as perguntas dos espectadores, que serão direcionadas a todos os palestrantes conjuntamente. As perguntas deverão ser feitas pelo chat. Agora eu faço a minha apresentação. Eu sou uma mulher madura, branca, de olhos claros, cabelos curtos e grisalhos. Estou usando um óculos de armação vermelha. Estou com uma blusa rosa e, no fundo, temos um estante de livros e materiais da própria Avante. Vou apresentar agora Rita de Cássia Euning da Silva, é doutora em Antropologia Social pela Universidade de Santa Catarina, Federal de Santa Catarina, focada na pesquisa de e com crianças. Ela trabalha desde 92 no terceiro setor e, atualmente, fundou e é diretora executiva da Usina da Imaginação, uma produtora de vídeos, desenvolvendo projetos criativos com crianças e adolescentes em grupos indígenas, quilombolas, rurais e periféricos. Como realizadora audiovisual, dirigiu diversos filmes de ficção e documentários. Filha de agricultores, mãe de Helena,
adora plantas, gente e invenções. Meu nome é Rita, eu sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos, e eu estou com uma blusa preta, com um colar indígena azul. Estou na sala da minha casa, num sofá cinza, com um quadro colombiano atrás, e uso óculos, né? Tenho pele clara, olhos claros, e é isso. A Avante tem sido uma inspiração para mim, né? Especialmente pela pessoa da Maria Tereza, que assim, é uma pessoa que sempre traz uma questão para a primeira infância que me toca bastante, né? Então, eu agradeço muito de estar aqui também com a Carmen, com o Wilson, né? E todos os demais. A minha fala hoje, ela vem muito de encontro, né? A um envolvimento que eu fui tendo gradativamente com o universo da primeira infância, mas não só da primeira infância, das crianças de modo geral, né? De crianças e de adolescentes, e de como eu vou usando a mídia, né? A mídia e, na verdade, a tecnologia para me relacionar com elas. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. Né? Então, a ideia é a gente falar sobre como transformar o mundo adulto a partir da perspectiva das crianças e pensar como as velocidades e os tempos do mundo produtivo e tecnológico afetam crianças pequenas, né? E a minha fala vai ser sobre inventivas, como é que a nossa, né, a capacidade inventiva pode utilizar da tecnologia para criar um mundo possível e um desaceleramento, né, a partir da conexão com as crianças, né? Então, a primeira questão que eu queria trazer, né, é como a gente pode, a partir de uma escuta sensível e de uma relação com as crianças, estar com a tecnologia presente sem que ela, né, nos provoque uma situação né, de aceleramento, né, e de impossibilidade de contato com outras questões, né? Então, o grande desafio que a gente tem nesse momento, especialmente depois do evento do Covid, é que a gente entrou de cabeça no mundo tecnológico, né? O Covid permitiu que uma parcela da população que tem acesso à tecnologia entrasse, né, de cabeça no mundo né, da internet, no mundo, né, enfim. Então, eu trago um pouco essa reflexão, né? Como é que a gente pode ser inventivo, né? E ouvir as crianças e estar com elas nesse universo. Então, vamos ver se eu consigo tocar aqui. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que a tecnologia, ou as tecnologias, né, elas são múltiplas, né, e estiveram sempre na vida da humanidade, assim, não é uma coisa recente, né? Então, a tecnologia do fogo, a tecnologia, né, do plantio, se a gente for vendo as várias etapas, né, da relação do homem com o mundo, né, e com os seus semelhantes, tem sempre a tecnologia presente, né? E as infâncias também estiveram nessa relação, né? Porque as crianças aprenderam a lidar com fogo, né? As crianças aprenderam a lidar com a tecnologia do plantio e tudo mais, e as crianças aprenderam também a entrar na internet, né? Que talvez seja o momento assim mais extremado dessa relação com a máquina, né? Com as tecnologias de modo geral, né? E aqui falando da mídia e das máquinas, né? Então, eu trago mais ou menos esses 3 estágios para a gente pensar, né, que, na verdade, esses estágios eles estão presentes na nossa era também, na nossa época, no nosso momento. Nós também somos coletores, né? Nós também somos agricultores, nós plantamos, né? Ou uma parcela ainda planta, e nós somos tecnológicos, né? Nós estamos na era da tecnologia, e as crianças estão conosco, porque quando o adulto está, a criança está, né? E os desafios que a gente tem, né?
para essa questão, né? Então, uma parcela da população passa a ter esse excesso de tecnologia, né? Um hiperestímulo, uma constância com a tecnologia, e a outra parcela não tinha e não tem acesso. Então, tanto a presença excessiva quanto a falta são questões que trazem, que a gente tem que refletir sobre elas, né? Então, o excesso, né, de tecnologia, de acesso, né, aos meios de comunicação e tudo mais, eles trazem grandes problemas na primeira infância, né? Provavelmente, né, a Carmen e o Vinícius vão trazer essa questão para a gente, né? Mas a questão, né, tanto do crescimento, do desenvolvimento físico, motor e, né, psicológico da criança, né, é afetado com o excesso de tecnologia, né? A criança passa a se desligar muito, né, do mundo natural também, que é uma questão que é importante a gente observar, e esse desligamento, né, provoca um desligamento do ciclo da própria existência humana, né, do ciclo da natureza, que é uma coisa muito importante para as crianças. Então, é importante a gente pensar, né, que muitas vezes desafios como falta de sono, né, obesidade, né, eles são resultado de um modo de viver, né, de um modo que a gente permite ou oferece para a criança viver, né? Também dizer que os pais estão afetados por esse excesso de tecnologia e esse excesso né, do mundo virtual, né? E então estão ausentes, estressados, né? E muitas vezes com muita demanda, né? E não podendo então dar esse, né, esse feedback e estar presente na vida da criança pequena para que ela possa, né, sentir que tem esse suporte na história dela, né? Então, nós adultos também, pais e mães, muitos de nós professores, né, estamos extremamente afetados por esse excesso de informação e esse excesso de, né, de tecnologia, né, e de mídia na nossa vida, né? E a falta também, né? Porque a falta, ela, de algum modo, né? Eu estive com os indígenas há pouco tempo, eles estão reivindicando esse direito, né? O direito ao acesso, né? Para se comunicarem e para terem essa conexão entre, né? Entre eles e a sociedade e se sentir incluído nesse processo, né? Então, essa inclusão, né, ela é necessária porque é também na mostra, né, desse universo, né, dos mundos infantis e dos modos de viver a infância, né, entre povos diferenciados, né, entre povos diversos, que a gente vai entender que a gente pode sim viver a infância de modo diverso também, né? Mesmo estando na cidade, mesmo morando, né, isolado, a gente pode né, vivenciar a infância. Então, meu papel nessa história toda, né, é fazer um pouco essa ponte entre o mundo, né, das crianças indígenas, crianças quilombolas, crianças... eu sinto isso, né, que a minha missão é fazer um pouco essa ponte com uma imagem, né, dessas crianças que possa ser aquilo que elas querem mostrar e não necessariamente, né, aquilo que a sociedade muitas vezes coloca para elas, quer dizer, eles estão longe da tecnologia, são atrasados, são, né, um povo que não tem perspectiva, e isso não é verdade, né? A gente que conhece esse universo sabe como é rico e, né, e cheio de possibilidades, né? Então, eu trouxe alguns exemplos, né, de escuta das crianças, de trabalhos com as crianças. E aí, o que eu queria enfatizar aqui é que, na verdade, quando eu vou para campo trabalhar com as crianças, o que é mais importante nesse estar juntos, que elas adoram, elas gostam de produzir histórias e tal, é a escuta e a capacidade criativa que a gente desenvolve juntos, né? E a observação e o aproveitamento dessa capacidade criativa dos diferentes universos onde né, eu passo, né? Então, aqui eu trouxe
né, que crianças pequenas, elas têm um mundo como um quintal a ser explorado. E aí esse quintal é o que a gente oferece para elas, né? Vamos dizer assim, se é um computador só, se é o tablet, se é o quintal dela, ela vai explorar isso. Mas se a gente oferece, né, a natureza, as árvores, ela vai explorar também esse universo. Então, esse né, é o que a gente oferece à criança que vai fazer com que ela se desenvolva de uma maneira ou de outra, né? E os excessos, né, também, né, nesse sentido. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de escuta das crianças e eu queria trazer, deixa eu ver aqui. Então, o que é essa ideia, né, de escutar e produzir com as crianças? É o que eu chamo de uma antropologia compartilhada com as crianças e pensar o mundo juntos, né? Porque as crianças, elas trazem reflexões extremamente profundas, né? E elas querem falar, elas querem ser ouvidas. E elas já falam, nós só precisamos estar atentos, né? E ouvir o que elas dizem. Então, o que eu proponho é a criação de filmes onde não só a escuta das crianças existe, mas onde elas são protagônicas, né? Onde elas estão criando também, produzindo conhecimento. Então, a tecnologia, ela deixa de ser um objeto de consumo e ela passa a ser um objeto criativo de produção. Então, essa questão, né, de mudar esse enfoque, para mim, faz toda a diferença, porque a partir do momento em que ela vai utilizar a tecnologia para se comunicar e para produzir, ela vai automaticamente né, se empoderar, criar um universo poético, um universo artístico, e ela também vai valorizar o universo, né, do entorno dela, né, e a própria natureza, né, ou, né, o universo onde ela está, para demandar, trazer, né, essas realidades para a gente. Então, aqui eu trouxe um exemplo de um momento de escuta e de partilha com as crianças, que foi dentro de um evento que eu participei. A gente criou, né, aqui é o grupo que criou o espaço virtual durante a pandemia dentro do Fazendo Gênero, que é um evento aqui de Florianópolis. Nós trouxemos as crianças para programar e para fazer essa escuta ampliada, mas também trouxemos as nossas crianças para nos ajudarem a organizar, né? E essa escuta foi incrível, não foi só uma escuta, foi uma partilha, né, de um momento muito difícil durante a pandemia, onde a tecnologia só foi o mediador, né? O que importava ali era o estar juntos, dançar, brincar, mesmo através da tela, né? Então, a gente estava desafiando a usar a tecnologia para superar o distanciamento social que a gente estava vivendo, né? Foi um momento muito duro, né? A gente preferia estar com as crianças e brincar com elas, né? De mãos dadas num grande espaço natural, mas era a realidade que a gente estava vivendo, a gente tinha que utilizar bem a tecnologia, né? Então, ontem mesmo eu tive essa experiência com a minha sobrinha no nosso quintal, né? A gente brincou, né, com a tecnologia e aí eu filmei ela. Aqui. Olha aqui, isso aqui. Ai, que linda! O que você está fotografando? Flores. Hã? Flores. Flores? O que mais você pode fotografar? Hein? Não sei o que você quer fotografar. Hã? Ai, não tinha uma foto dessa. Então vamos tirar. Essa ficou boa. Essa ficou boa. Essa ficou linda. Uau! Tá dançando aí?
Então, eu trago aqui 3 exemplos, né, do uso da tecnologia para mostrar as infâncias diversas e, ao mesmo tempo, como é que a gente pode ofertar para as crianças a tecnologia sem que ela seja, para que ela seja um mediador, né, com o mundo natural ou com o mundo ao redor, para que a criança também utilize a tecnologia como pesquisa, né? O primeiro caso é a minha sobrinha, né, utilizando o celular para fotografar a natureza. Então a gente brincou, ela fez várias fotos, eu vou mostrar, ela me fotografou, ela fotografou várias coisas, né, e depois a gente né, pensou e foi brincar na natureza, né? Então foi um mediador mesmo, um momento específico também para ela sentir que aprender a usar a tecnologia, né, e ao mesmo tempo também aprender que a tecnologia é só uma parte do estar no mundo, né? E esse caso, né, esses 2 outros né, enxertos de filmes, foram filmes que eu fiz com crianças brincando na natureza, né? Que eu acho, e trazendo a diversidade, né, do sensível, né, do estar no mundo, né, e do que é ofertado para a criança, no caso, né? Então, essa menina Darikésia, ela é uma criança né, da comunidade do Balaio, ela é da etnia tucano, né, e uma criança que tem um envolvimento com a natureza muito profundo, né? Eu considero isso assim uma das coisas mais ricas que a gente pode ofertar para uma criança, né, que é ela estar imersa, né, nesse mundo natural. E embora a gente possa usar a tecnologia para mediar isso, mas a importância dessa imersão ela é fundamental. Então, né, assim, queria trazer essa questão, né? Então, aqui, né, eu queria dizer que a fotografia ou a produção de imagens, né, com crianças, elas trazem essa possibilidade, né, de imaginar, de observar, de pesquisar, de adentrar no mundo natural ou no mundo mesmo cultural, né? E ao mesmo tempo ampliar a sua imaginação sobre o mundo, né? Então, para mim, faz todo sentido quando a gente utiliza nesse caminho, né, o uso da tecnologia com crianças pequenas, quando elas podem ser criativas e quando a tecnologia vai possibilitar com que o mundo lá fora observe e veja que existem diversidades de infância. Então, eu trouxe aqui imagens que a Maria Tereza fez, né? A gente pode ver, né, o olhar da criança por aqui, vejam só, né, como ela já pega detalhes, ela vai, né, enfim, esse olhar, né, essa preciosidade, né, do uso da tecnologia, né, de modo criativo, ele traz beleza, traz encantamento, né, e traz também né, a possibilidade da criança olhar para o mundo de outro modo, né? Então, aqui, né, olha só, as texturas, né? Isso está na vida da criança, né? Não é que a tecnologia traz, já está na vida. A tecnologia só explicitou, né, esse universo. Então, ela pediu para eu segurar a plantinha, né, para ela fotografar. Ela foi isso. Essas fotos, algumas dessas fotos ela fez sozinha. Essa da fruteira, por exemplo, ela fez sozinha. Eu não, né? Não estava com ela, ela fotografou os seus próprios pés e pediu para eu posar, né, para ela me fotografar. Então, bom, foram meia hora que a gente brincou de fotografar e depois a gente foi correr e brincar e tudo mais, né? E assim, então eu acho que a gente pensar, né, em como, por exemplo, né, na sala de aula a gente pode utilizar, né, a tecnologia, né, evitando essa coisa do consumo, mas estimulando a produção criativa, eu acho que é um passo muito importante, a gente fazer essa, sabe, a criança não sentir que ela é só consumista, né, porque alfabetizar uma criança para a tecnologia é trazer a possibilidade não só de ela dominar a ferramenta e de ela, né, se ver, mas é também ela saber que ela é potente, que ela é criativa. E isso tudo com cuidado, com esmero, né, e com a perspectiva de compartilhar com ela um conhecimento e um universo que está se formando ainda e que também
né, tem que ser utilizado com cuidado por nós mesmos adultos, né? Porque não adianta a gente proibir a criança de usar a tecnologia quando nós não conseguimos sair dela, né? Então, é uma questão que eu acho que é importante, né, a gente observar também no nosso dia a dia. Às vezes, né, a gente fica também intoxicado por esse mundo, né, inclusive pelo nosso modo de trabalho, e é importante a gente entender que aquilo que o jardim que a gente oferece para a criança é o jardim que a criança vai ter para explorar o mundo. Então, eu trouxe aqui um vídeo. Que eu fiz com crianças maiores, e eu queria mostrar esse vídeo para finalizar, porque para dizer como as crianças estão preocupadas com essa relação, né, com a tecnologia e com a natureza. Tá? Esse chama O Mistério da Floresta, foi um filme que a gente fez online com crianças, né, no distanciamento social, onde as crianças fizeram o roteiro, participaram da construção do roteiro, e onde elas trazem essa questão, né, do excesso de tecnologia, dos fake news e também da preocupação com a natureza. Então, queria ver. Mãe, o Jaime joga tanto videogame que acredita que o que ele vê no jogo tá na vida real. Tá. Jaime chega em casa e começa a jogar videogame. É que ele é viciado desde pequenininho, sabe? E ele está com o monstro lá na mata? Tem internet para se comunicar com o Jaime? É mais legal ainda. Sim, estou dando o celular para ele. É tão perdido no fake news que faz exatamente o que eu quero. Monstro, Astrogido te enganou. Ele só veio aqui para pegar o ouro. E o pior é que ele enganou a mim também. Posso ter uma sugestão? Vamos parar de olhar para a tela do celular e olhar para o mundo. Não tem vergonha? Bom, na verdade, eu encerro com esse filme a minha fala, embora não são crianças pequenas, mas né, as crianças estão sabendo que existem questões que são, né, que estão sendo introduzidas na vida delas de maneira excessiva e que tem questões que a gente precisa olhar, né? E não são só as crianças, né, maiores, as crianças falam de diversas maneiras, né? E muitas vezes até né, com questões biológicas, né? Por exemplo, o hiperativismo, né? Várias questões que têm surgido nos últimos anos precisam ser observadas e a gente precisa pensar, né, o impacto que a tecnologia pode trazer na nossa vida, né? E o impacto também que o descuido com a natureza também pode trazer, né? Então, eu queria fechar assim, né, dizendo se inspirem nas crianças, ouçam mais as crianças e estejam mais na natureza com elas, que vocês vão ver que a vida fica muito melhor. Eu estou falando isso de experiência própria, tá bom? É isso que eu tenho para dizer, né? E a gente segue conversando. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Maria Tereza, pelo convite. Obrigada, Rita. Uma bela exposição e a gente aproveita e vê as crianças atuando, né? Isso é muito bom, não só com a tecnologia, mas com a natureza e entre elas, né? E essas frases que você traz no final de coisas que elas disseram são extremamente importantes, tanto das crianças que têm muito, né? O João que pede direitos iguais porque ele não consegue brincar na rua, enquanto que as crianças de populações mais vulneráveis brincam nas ruas, ele pede direitos iguais, querem brincar nas ruas, elas querem a cidade de volta, e, ao mesmo tempo, ouvir as crianças que não têm isso, né, e que diz que o meio de transporte não é saudável, que dançar e se mexer é o melhor caminho para viver. Eu acho que as crianças, se a gente escutasse mais, nós viveríamos num mundo bem melhor. Então, obrigada, Rita, pela sua apresentação. Sempre bom ouvir ainda mais a voz das crianças. Teremos, em seguida, a Rita falará Carmen Hernáez. Carmen é casada com Alejandro Cácharo e mãe de Moura e Sofia.
É membro desde 92 da organização EDUPAS, Educação para a Saúde Integral e Direitos, e co-diretora desde 2010. Na co-diretoria, Carmen realiza a concepção, coordenação e articulação de projetos relacionados à área de saúde integral, direitos, gênero, infância e juventude. Paralelamente, tem desenvolvido um trabalho como consultora em comunicação e advocacia em diferentes programas. Carmen já trabalhou para organismos governamentais, organizações internacionais, empresas, principalmente nas áreas de responsabilidade social e empresarial, comunidade, recursos humanos, gênero e diversidade. Obras sociais, sindicatos e organizações da sociedade civil que trabalham para promover e fortalecer direitos. Mi nombre es Carmen, como me presentó María Teresa recién, estoy acá en Buenos Aires, Argentina. Estoy en este momento en una oficina que monté en mi casa durante la pandemia. Ahora me tienen que sacar de acá. Así que tengo atrás mío libros, fotos familiares, una mezcolanza producto de este momento que estamos viviendo. Yo soy hija de migrantes, con lo cual mis colores son la piel blanca, tengo el pelo oscuro, aunque ya tengo canas, pero no se notan, y mis rasgos son rasgos mezclados de distintas culturas, porque mis orígenes están plasmados de diversidad, pero la gente que me conoce dice que parezco Carmen, porque tengo rasgos españoles, pelo oscuro, ojos rasgados, parezco más bien mora del sur de España, y aquí estoy vestida en colores que son muy colores míos, los colores otoñales. Nací en esta época, mi cumpleaños es durante el otoño, así que los colores otoñales bordó, y los colores que son ocres, y las flores, siempre presente la naturaleza acá conmigo. Voy a comenzar. Esta presentación que decidí un poco focalizarla, y me convoca mucho el tema de la mirada de los niños y su aporte al mundo adulto. Siempre vemos las configuraciones, nuestra mirada hegemónica de las configuraciones como si estuvieran dadas. Configuraciones, en general lo hegemónico es el mundo adulto brindándole a los niños un mundo que parece que ya está estructurado, ordenado, clasificado, categorizado. Y la realidad es que cuando nosotros nos ponemos a escuchar a los niños y niñas, esta configuración que por momentos nosotros quedamos, los adultos, quedamos sujetos a esta misma estructura, como si fuera una configuración dada que nosotros no podemos intervenir y codiseñarla, modificarla. Yo soy codirectora de EDUPAS. EDUPAS es una organización que fue fundada por Jaime y Julieta. Julieta era educadora por el arte, Jaime era filósofo y educador, y ambos tenían y trabajaban bajo una concepción comunitaria, y esto siempre lo cuento. Ellos trabajaron con Paulo Freire en Argentina en alfabetización de adultos, y yo entré en EDUPAS muy joven, ya estando en la universidad, casi podría decir que por casualidad, pero no. Me convocó mucho esa mirada que compartía, una mirada muy visionaria de lo que el mundo iba a precisar fuertemente en los siguientes años, porque yo empecé a trabajar en una época que fue del neoliberalismo en la Argentina. Nosotros salimos de la dictadura, entramos en la democracia, pero rápidamente llegó el neoliberalismo de los 90. La mirada de EDUPAS me permitió tener, desde la praxis profesional temprana, una mirada de la co-construcción, de las configuraciones que no están dadas, y de invitar en esas configuraciones a personas o a representantes de distintos grupos sociales que no siempre se invita a las conversaciones sobre qué hacer o cómo hacerlo. Entonces EDUPAS desde el comienzo nos puso, EDUPAS trabaja en educación para la salud. Hoy en día no hablamos de educación para la salud, porque son aprendizajes, sino que hablamos más de promoción de la salud.
Y desde DUPAS concebimos la salud como un equilibrio dinámico, en el cual cada uno tiene un rol activo e irreemplazable. Y todos nuestros programas se ven atravesados por esta experiencia de creer que somos seres activos en la búsqueda de este equilibrio dinámico. Y aún una persona que está en una situación de salud muy crítica, mismo terminal, puede activar todos sus mecanismos y capacidades de salud, y después voy a retomar esto, y de la misma manera una persona muy saludable, si no trabaja este equilibrio dinámico de distintas áreas de su vida, puede desarrollar una vida llena de enfermedad. Y en esto los niños y niñas, como es la propuesta de este encuentro, tienen mucho para brindar a la sociedad adulta. Entonces nosotros miramos la salud desde un lugar multidimensional y creemos que los niños son partícipes, tienen derecho a que sus miradas y aportes sean tenidos en cuenta, que sus decisiones inciden en su desarrollo y bienestar desde muy temprano. Para nosotros, desde casi diría antes, perdón, hay algún micrófono abierto ahí que se mezcla. Bueno, retomando, para nosotros los niños y niñas nos hablan de sus necesidades y entran en este intercambio con el mundo adulto acerca de su salud integral desde el momento del nacimiento o antes, ¿no? En nuestros programas promovemos la participación y la escucha a los niños y niñas, y no solo a ellos, también a adultos que a veces quedan fuera de las exploraciones que cada programa propone un tema específico para abordar. Nosotros miramos la salud integral desde distintos aspectos, ¿no? Emociones, afectos, descanso, la risa, los cuidados de nuestro cuerpo, el estar activos, las actividades que disfrutamos, la alimentación, nuestros proyectos, la espiritualidad, como son todas dimensiones que hacen a este equilibrio dinámico. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros pensamos en la primera infancia y en esta configuración en la que se desarrolla un niño y niña pequeños desde el momento de su nacimiento? Nosotros sabemos que los niños, el cachorro humano, como decimos, tiene un desarrollo intrauterino, pero nace con fuertes vulnerabilidades o dependencias, vamos a decir. Termina de desarrollarse en el vínculo con sus cuidadores primarios. Tiene una gran capacidad de comunicación desde el primer momento y sabe qué tipo de conexiones disfruta. Yo siempre cuento, cuando nosotros diseñamos programas, entramos en diálogo. Un programa nunca lo pensamos, lo construimos contundente, definido. Siempre es una oportunidad para empezar a dialogar con esa red de personas y de referentes, y continuamos el diálogo mientras el programa, como si fuera una red viva, va creciendo. Bueno, acá nosotros vemos a niños y niñas muy pequeños que ya empiezan a expresarse, a decir qué cosas les hacen bien, qué cosas disfrutan, y en ese intercambio ida y vuelta, como sabemos, se va desarrollando y terminando de desarrollarse este cachorro humano que todavía que va a tener una autonomía paulatina en construcción, que va a depender de estas interacciones y comunicaciones con sus cuidadores primarios, fundamentalmente su madre, quien cumpla la función materna, que es esa función nutritiva que también puede, en ciertos contextos, como dijo Rita antes, que la tecnología nos permite abrir y conocer múltiples experiencias, a veces son funciones colectivas, comunitarias, donde los niños se desarrollan. En nuestras sociedades urbanas, estas comunidades se han ido rompiendo. Lo mismo que pasa en la ecología, que se han ido rompiendo las conexiones de las tramas de la vida. Cuantas más tramas y conexiones, más fuerte es el sistema. Algo nos pasa también en nuestras comunidades urbanas, que vamos rompiendo esas tramas comunitarias que sostienen a, sobre todo, los niños y niñas o quienes están en mayor grado de vulnerabilidad. Si una mamá tiene un problema, o si en una familia hay una crisis,
Esas conexiones, esa mirada comunitaria, esas redes sostienen, acompañan, nutren, fortalecen, se reconfiguran para acompañar. En las ciudades esto se pierde, ¿no? De alguna manera se va perdiendo. Parte de nuestro trabajo en esta mirada comunitaria de UPAS es que siempre cuando llegamos pensamos dónde están esas redes, con qué redes cuentan. Parte de mi trabajo es acompañar a mujeres embarazadas, adolescentes embarazadas, en todo el proceso que va desde el embarazo, nacimiento, posparto, puerperio, y los primeros años de vida de sus hijos e hijas. Y siempre lo hacemos de una manera de red de sostén, ¿sí? Y se va gestando una red de sostén con estas familias, pero también entre nosotras. Entonces yo trato siempre de que el trabajo sea abrir las redes, las conexiones, porque de esa manera los sostenes son más fuertes, ¿sí? Y para estos bebés, en esta conexión que vemos, mirada a mirada, en estas interacciones, si la mamá tiene redes de sostén, puede sostener mejor. Y ese es nuestro trabajo, ¿no? Y la mamá a la vez es parte de una red de sostén. Este bebé nace en redes de sostenes, en configuraciones que permiten acompañar estos primeros años de vida que necesitan un ritmo. Necesitan un ritmo que es de miradas, necesitan un ritmo que es orgánico, que es de ciclos, que es de ritmos, ¿no? Mientras esta vida que entra a un mundo muy distinto al que tenía en la vida intrauterina, va entendiendo cómo son los ritmos, el día y la noche, el hambre, el frío, ¿sí? El baño, el irse a dormir, todo eso necesita ser acompañado de manera muy mirada, de manera muy sostenida en los primeros años de vida. Yo siempre digo que pasa ese sostén de la panza, es como si nosotros sostuviéramos en el nacimiento, en el posnacimiento, hiciéramos ese puente con el nuevo mundo, y de a poco esos brazos se van abriendo para estirar y dar los primeros pasos. Ese recorrido, ese ritmo entre cuerpos, miradas, interacciones, es fundamental en la primera infancia, porque de él parte el desarrollo saludable, ¿sí? Entonces, y si se da en una red de sostenes, se puede dar de mejor manera. Bueno, ¿qué es lo que sí. Interessante fazer essa conexão com isso que você trouxe, dessa integralidade do bebê com as questões da tecnologia, né? Acá estamos yendo. Como as velocidades e o tempo do mundo produtivo afetam essa criança. Bueno, acá estamos yendo. Entonces, ahora estamos pasando a los tiempos productivos, la tecnología y su impacto en la vida de los niños y niñas. Tenemos este desafío, los adultos estamos involucrados, estos adultos que precisan mirar, acompañar, no sé, la experiencia de muchos de ustedes, en nuestro caso somos muy conscientes cómo la infancia de nuestras hijas fue una oportunidad de cambiar el ritmo productivo de nuestras vidas, y nosotros acompasarnos al ritmo de estos bebés que llegaban a nuestras vidas, y por suerte pudimos darnos esa experiencia, pero no todos podemos dárnosla. Estoy hablando de sociedades urbanas, porque esto que trae Rita también es cierto, en la medida que uno ve un contexto, tiene que ver cuáles son los emergentes, y así como cuando nace un niño que es hipoactivo o un niño que es hiperactivo, necesitan distintas cosas. Tal vez uno va a necesitar que se promuevan ciertas cuestiones y otro va a necesitar que le demos como más cobijo, más calma y una membrana más cerrada. A mí me gusta hablar mucho y siempre aprovecho y traigo algunas concepciones del mundo orgánico, y me gusta hablar de las membranas. Nosotros estamos en un tiempo productivo que tiene un ritmo muy acelerado. La tecnología nos ha permitido abrir una membrana que se abrió ampliamente, con poca posibilidad de ir como cobijando lo que tenemos posibilidad de procesar y de ir entendiendo. Entonces este mundo de la primera infancia que necesita mirada, esta imagen que vemos acá abajo, que es una imagen que yo veo muy comúnmente en la maternidad donde trabajo, que es madres que por ahí están en la sala de espera y no pueden largar el celular mientras su bebé está tomando la teta,
y la realidad es que ese bebé no solo está tomando la teta, sino que necesita la mirada, el juego, ese momento de interacción. Entonces, esta tecnología que se está metiendo en distintos aspectos de nuestras vidas impacta fuertemente en la salud de niños y niñas, en su desarrollo, porque esa mirada adulta, ese sostén adulto, esos adultos están muy acelerados en un tiempo productivo que heredamos de la época de las fábricas, una tecnología que convoca y convoca y nos convoca, y que por más que hablamos del tema, nosotros mismos nos sentimos todo el tiempo invitados, convocados, y necesitamos hacer este trabajo de el equilibrio dinámico, de encontrar el balance entre nuestra vida orgánica, entre nuestra vida fuera de la tecnología, como yo digo, offline, y nuestra vida online. Bueno, este trabajo de los adultos precisa una reflexión. ¿Por qué? Porque los niños nos están mirando, ¿verdad? Porque ahí estamos con la necesidad de repensar esta configuración de mundo más post pandemia, porque como decía Rita, parece que nos volvimos a lanzar. Por un lado, nos lanzamos fuertemente a la tecnología, y en este momento de la pandemia de transición nos estamos lanzando al mundo productivo, parece que se junta todo y todo se va acelerando. Y acá quiero contar algo que me parece que es importante, hablar sobre las subjetividades. Los niños y niñas llegan a este mundo y no tienen representaciones como tenemos los adultos, de qué es y qué fue que los ritmos de otro momento. Llegan a un mundo de una configuración que se les presenta y que se ven sumergidos en esta configuración. Y lo dan por natural. En ello van construyendo también su estar en el mundo. Por eso necesitamos tener especial atención. ¿Por qué? Porque estamos en tironeos entre lo productivo y lo tecnológico que afectan al orgánico, y el vínculo y los enlaces con los ritmos naturales, que en la primera infancia es muy importante, pero no solo en la primera infancia. Entonces, me gustó traer un poco algo que quienes trabajamos en educación sabemos, que todavía nuestra educación, nuestro ritmo de la educación está marcado como por los horarios y por el ritmo de la productividad, ¿no? Tenemos acá, pongo un poco ideas, el horario, la jornada, la puntualidad, la productividad y los resultados, el reglamento, las jerarquías, la arquitectura física. Todavía nuestras escuelas donde los niños se socializan y van desde pequeños siguen marcados por tiempos productivos, y esto impacta en la vida de los niños. Entonces, ¿cómo vemos la configuración hoy? Vemos una configuración, haciendo síntesis, de un mundo que va perdiendo o que hay que recuperar estos sostenes y enlaces de lo comunitario. ¿Para qué? Para que esos niños y niñas, esa madre o esa familia o quien esté cumpliendo la función primaria, pueda tener el tiempo para mirar, para acompañar el desarrollo de estos niños, y que van a entrar a un mundo tecnológico y productivo más adelante. Entonces, tratar de cerrar un poco las membranas para que ese desenlace que los espera, esa conexión con el mundo tecnológico llegue en el momento que tiene que llegar y de la manera que tiene que llegar, que es de la mano de un mundo adulto que va abriendo esa configuración paulatinamente, pero que sobre todo está presente para esta etapa de desarrollo inicial que necesita un adulto disponible para acompañar, para mirar, para mostrar el mundo que todavía no tiene nombres, ponerle palabras, ponerle sensaciones, cualquiera sea este mundo, el indígena, el urbano, cualquiera sea el comunitario, hay que ir abriéndolo paulatinamente, nombrándolo y dándole un ritmo y ciclos. Entonces, bueno, nosotros desde cualquiera de nuestros programas trabajamos mucho el tema de ritmos y rituales, porque eso da tiempo, los tiempos del juego, los tiempos de la calma, como trabajamos mucho con las familias, dándoles, fortaleciéndolas en poder tomar este tiempo y que no sea configurado y no nos metamos en lo que está dado, y poder armar estas especies de cascarones, membranas que se van abriendo paulatinamente. Desde distintos proyectos trabajamos ritmos y organizaciones del día, ¿no? Cómo ir acompañando esos momentos, los rituales para dormir, el ritual para la comida, el ritual
para bañarse. En este recorrido hicimos un trabajo hace algunos años, que voy a contar rápidamente, que fue con centros de desarrollo infantil, y trabajamos con niñas y niños pequeños, en una localidad, que es una de las localidades que tiene más contraste socioeconómico en la Argentina. Las familias con mayor plata conviven con familias de bajos recursos económicos, ¿sí? No son las más pobres, pero es el mayor contraste, digamos, la con mayor dinero y menos dinero en la misma localidad. Y trabajamos con los centros de desarrollo infantil de las familias con una situación a mí me gusta decir económica, más vulnerable, porque la realidad es que hay más comunidad en estos lugares, uno ve más conexiones y tramas y sostenes comunitarios, así que no es que son tan vulnerables. Trabajamos con 10 centros de desarrollo infantil con 500 familias, y siempre hacemos un proceso de ir preguntando a la gente que forma parte cuáles son los emergentes, ¿no? Que emergentes para nosotros siempre es aquello que expresa algo sobre el sistema, sobre la configuración, algo que tal vez da información sobre algo que hay que repensar, está expresando algo, como un niño si llora sin parar, o una fiebre expresa algo de su organismo. Bueno, la realidad es que siempre en las comunidades hay emergentes que uno puede escuchar. Acá decidimos trabajar con las cuidadoras de los centros de desarrollo infantil sobre la organización del día, y les pedimos, son cuidadoras y educadoras que no tienen muchas veces una formación formal. Algunas sí conviven, gente de la comunidad que trabaja como auxiliares con educadoras. Y les pedimos que nos explicaran, que nos relataran cómo organizaban el Día de los Niños y Niñas. Son niños y niñas que van hasta los 3 años, también el sentido de los centros de desarrollo es que las mamás puedan salir a trabajar, las familias, entonces quedan al cuidado hasta que entran en la educación formal. Tienen un tono más comunitario, así que se pueden leer también cosas de las comunidades ahí, y más fácilmente, ¿no? No está tan cerradas las puertas y tan pautado lo educativo formal. Bueno, acá lo que vemos es que se pusieron a trabajar, las cuidadoras y nos contaron cómo era esta organización del día. Y luego fuimos a escuchar a los chicos, a ver qué opinaban sobre la organización de su día, que nos parecía interesante que ellos también opinaran sobre cómo era el día y los ritmos en el Centro de Desarrollo Infantil. Los chicos fueron un poco más allá y hablaron también de su familia. Usamos distintos métodos para escucharlos, ilustraciones, que ellos fueran poniendo canciones, cuentos, que ellos fueron contando sobre cómo querían y les parecía importante que fueran acomodando, reacomodando, y llegamos a, bueno, un input de 500 niños y niñas que nos dijeron de toda esa zona cuestiones relacionadas con la organización de su día. Los niños trajeron cosas muy interesantes, y acá vuelvo a hablar sobre la salud integral. Este tiempo que vivimos, tecnológico, hiperproductivo, con las membranas demasiado abiertas, está trayendo grandes emergentes y expresiones a la salud. O sea, tenemos grandes temas, los adultos, que se empiezan a manifestar de estrés, la cortisona, que es la hormona del estrés, que impacta, nuestros organismos empiezan a funcionar mal, dormimos mal, y nos sentimos mal, empezamos a tener emergentes por ahí en el corazón, en la tensión, la hipertensión, en lo oncológico, y los chicos acá tienen mucho para ofrecer. Entonces, yo hace muchos años que vengo trabajando con una organización que trabaja en temas de salud, en situaciones críticas, y desarrollan un plan de salud que está siendo analizado por el CONICET, que acá en Argentina es el lugar de investigación científica por excelencia nacional. ¿Por qué? Porque cuando se arma el plan de salud para personas adultas que están con problemas de salud severos, casi diagnósticos terminales, se arman planes de salud que activen las capacidades para volver a encontrar un equilibrio y las capacidades vitales, aún en una situación crítica de salud. Y los chicos tienen mucho para decir al respecto.
Cuando los chicos opinaron muchas cuestiones que yo veo que aparecen en estos planes de salud. Opinaron sobre cómo quieren ser despertados, el ritmo de cómo quieren ser despertados, que no quieren que los estresen para ir al colegio, que necesitan un proceso para poder ir al colegio, que no los saquen de la cama corriendo y los lleven corriendo al centro de desarrollo infantil, porque los padres necesitan ir a trabajar corriendo. Les gusta que los reciban, y esto fue en todos los centros, apareció muy fuerte. Necesitan que los reciban con un beso, que los nombren personalmente, que los abracen, que la maestra les diga el nombre y les dé un beso y los abrace. Están hablando de cuestiones que tienen que ver con lo vincular, están hablando de cuestiones que tienen que ver con el ritmo y con los ritmos vitales, que quieren jugar, no importa si llueve, si hay viento, si truena, si es invierno. Para ellos es muy importante jugar, siempre jugar. Quieren jugar con agua, quieren jugar y tener mucho tiempo de juego. No les gusta que les peguen, que les griten, que los estresen, que los maltraten. Pudieron decir de manera muy clara, cuando duermen la siesta en el Centro de Desarrollo Infantil, quieren que les cuenten un cuento y quieren que pongan música suave, les gusta mucho bailar. Todos estos elementos que les digo, condimentos, forman parte de los planes de salud de Fundación Salud para personas que están en situación oncológica terminal y que muchas han modificado su diagnóstico. Y esto lo quiero decir porque hay un vínculo entre nuestra forma de vida y todo este mundo sensible y estos ritmos que tienen una correlación con nuestro mundo orgánico, nuestros enlaces que van desde lo neuronal y lo celular y lo hormonal a lo que hacemos, decimos, cómo vivimos, ¿no? Y cómo nos manifestamos en el mundo. Nosotros lo que hicimos con todas estas propuestas de los niños, porque nos gusta que los niños ocupen su espacio de derechos, niños y niñas, fue armar un material para que entren las conversaciones y no sea solo expresar. Lo que hicimos fue, lo diseñamos y se lo presentamos a las familias con los niños adelante y a las educadoras. Entonces estaban los niños acá presentes y nosotros les contamos lo que los niños y niñas pedían. Y les propusimos, abajo pueden ver a las educadoras, que reorganizaran, rediseñaran los días de los niños y niñas en el Centro de Desarrollo Infantil, integrando sus propuestas y miradas. Lo increíble de esto es que los niños y niñas proponen un mundo que no solo es beneficioso y necesario para ellos y tienen conexión con eso, sino para los y las adultas, que es parte también de la propuesta que traemos. Rápidamente les voy a compartir otra experiencia, pero muy rápido. Este es otro trabajo que hicimos sobre emergentes, donde los niños expresaron, a partir de emergentes, que aparecieron sus propuestas de cambio, de modificar propuestas, pero me interesa particularmente, hicimos algo parecido, después les mostramos a los adultos sobre problemáticas que habían, cuestiones que los niños proponían modificar. Durante la pandemia, nosotros trabajamos acercándole a las familias información sobre sus hijos e hijas porque quedaron aislados de los centros de desarrollo infantil o de los jardines. Nos parecía que era importante que pudieran escuchar a los chicos y chicas, porque muchos se sumergieron obviamente en el mundo de la tecnología y que no solo fuera tecnológico, y por eso decidimos complementar la tecnología que venía de los centros de desarrollo, que la familia ponía en juego, aún en lugares de bajos recursos económicos, con actividades para hacer, donde además los padres tuvieran oportunidad de saber dibujate acá alegre, dibujate acá triste, como que los chicos pudieran expresar cosas que les estaban pasando y adultos que los pudieran escuchar, que les dieran el espacio y que a la vez vieran y pudieran leer lo que les estaba pasando a los niños con acompañamiento nuestro. Para cerrar y darle paso a mis colegas de la tecnología, quiero contar un programa que hicimos durante 10 años, brevemente, que se llamó el programa de vacaciones de invierno para familias que, si son tecnológicas y las hay, están ahí.
que son las familias de los hijos e hijas de empleados de IBM, que ellos son familias que están conectadas 24/7, 24 horas por 7 días a la semana. Es una empresa, como se llama, mundialmente integrada. Nosotros hacemos los programas de equilibrio, balance, vida, familia, trabajo, y también los programas de salud integral. Y hacíamos el programa de vacaciones de invierno. Conocíamos los emergentes. Por eso digo, en cada lugar, así como Rita va a las comunidades indígenas y sabe que hay que activar las conexiones con el mundo, y en otros lugares tenemos que activar las conexiones con la naturaleza, acá nosotros partíamos de la hipótesis de que estos niños estaban muy conectados con la tecnología, muchas horas de clase en colegios de doble escolaridad, y lo que decidimos fue armar un programa de vacaciones de invierno que simplemente les diera tiempo, conexión y ritmo con la naturaleza, con los amigos, con los vínculos. Un programa muy socioafectivo que fue creciendo a lo largo de 10 años, siguiéndole al ritmo a estos niños de familias hipertecnológicas. Y la conclusión es que estos niños lo que querían, lo que disfrutaban, este fue un programa insignia que amaron los niños, lo amaron, pedían extenderlo más de la edad que tenían, sencillamente los dejábamos disfrutar del día a un ritmo distinto. Los chicos hacían safaris fotográficos para ver la naturaleza, íbamos a reservas, viajábamos por el río, lo hacíamos en una zona que tiene ríos y barcos, jugaban un montón. Este programa lo que tuvo particularmente fue, lo que nos dijo, lo que nos expresó, fue que los niños no iban a querer quedarse en su casa durante las vacaciones de invierno con la Play, jugando y con la tecnología. Rápidamente se apropiaron de ese espacio de juego, de conexión con la naturaleza, de poder treparse a árboles, de poder estar en contacto y observar la naturaleza, los animales, los bichos, guías de pájaros, viendo aves y pudiendo identificarlas. Estaban hambrientos también de esta otra parte del mundo que no se las estábamos ofreciendo. Para cerrar, y ahora sí doy paso a mis amigos, colegas, en el último tiempo hicimos un material post pandemia, vuelta a clases con cuidados, conscientes de que la tecnología había invadido, se habían abierto las membranas y los ritmos y las conexiones más de lo necesario. Por supuesto incluimos el tema, trabajamos con 1000 escuelas de acá de Buenos Aires, públicas y privadas, con guías para las familias, guías para los docentes y un material para los niños y niñas, como ven acá, donde los invitábamos también a ellos a pensar qué cosas les traían las pantallas, qué les quitaban las pantallas, poder balancear esto, tener un pantallómetro para poder que ellos tomen este tema en sus manos y poder identificar el tiempo que siempre pasa volando con la tecnología y que ellos mismos pudieran tomar decisiones acompañados y sobre la tecnología segura y los espacios seguros, como poder traer este tema a los distintos actores para saber que hay que volverlo a dimensionar y hay que no olvidarse del mundo y de este equilibrio dinámico del que nos habla la salud integral, ¿no? Los tiempos online, los tiempos offline, los tiempos de vínculos, los ritmos naturales, las conexiones, todo eso tiene que estar en un equilibrio donde nosotros, los adultos, tenemos que ofrecer, acompañar, cerrar algunas membranas, ¿sí? Abrir otros espacios que no estamos abriendo, tener la disponibilidad y los chicos paulatinamente ir tomando esas decisiones. Como vimos, los chicos tienen mucho para ofrecer y para proponer relacionado con la salud y con los equilibrios. Ellos saben si lo sabemos escuchar. Bueno, nada más. Obrigada, Carmen. É sempre muito bom te ouvir e ouvir depois de Rita. Quer dizer, Rita abrindo para a necessidade da criança protagonista sempre, você trazendo ela como trazendo seus anseios, suas necessidades de vínculo, de afeto, de tempos mais equilibrados nesse mundo tão desafiador, né? E agora eu queria passar para os nossos colegas
Rodrigo e Wilson. Rodrigo Negin é diretor de educação da SaferNet Brasil, coordena programas de promoção do uso crítico e responsável da internet, formação de multiplicadores e o SaferNet Day no Brasil, desde a sua primeira edição nacional em 2009. Doutor em psicologia e pesquisador na área de interações sociais, nos ambientes digitais, na pós-graduação em psicologia. Vai de novo, Rodrigo. Ai, Jesus. Rodrigo atrapalhou. É porque entrou a notificação. Rodrigo Negin, diretor de educação da SaferNet Brasil, coordena programas de promoção do uso crítico e responsável da internet, formações de multiplicadores e o Safer Internet Day no Brasil, desde sua primeira edição nacional em 2009. Doutor em psicologia e pesquisador na área de interações sociais nos ambientes digitais, na pós-graduação em psicologia da Universidade Federal da Bahia. Membro do grupo de pesquisa em interações, tecnologias e sociedades, o GITS da UFBA, e do grupo de especialistas das pesquisas TIC Kids Online e TIC Educação do CETIC, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade de Informação. Wilson Guilherme, seu parceiro na fala, é mestrando em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Rondônia, advogado e professor universitário, ativista por direitos humanos e ex-embaixador do programa Cidadão Digital em 2021. Bom dia, muito obrigado. Meu nome é Wilson Guilherme, mas todo mundo só me conhece como Will. Eu sou uma pessoa negra de pele clara, ou seja, taxado socialmente como pardo. Tenho cabelos cacheados, sou uma pessoa não binária, então minha veste hoje é uma camisa cinza com alguns colares de pérolas e nos meus olhos tem óculos e tem também um delineador branco. Atrás de mim tem um fundo azul e uma porta amadeirada. Vou colocar para projetar aqui, só um momento. Primeiro, a gente tem que começar... Gostaria de agradecer, né, o convite, para começar, e dizer que a SaferNet, enquanto instituição, né, ela já tem aí mais de 15 anos de luta por direitos humanos no contexto da internet, né? É entender que não é possível falar sobre uma narrativa de disputa de direitos humanos sem conectar a internet, não é possível falar de internet sem falar de direitos humanos, né? Entendendo, inclusive, os adventos sociais e culturais que fazem surgir a internet no mundo e entendendo que não há disputa de direitos humanos somente no espaço offline, porque o espaço offline e online hoje em dia estão totalmente interligados, né? Não existe mais esse mito de um mundo online e um mundo offline. E aí, nisso, a gente tem diretamente contato com as nossas crianças e adolescentes e na primeira infância, na fase da criança e na fase da adolescência, na fase da juventude, né? Porque são gerações que estão diretamente ligadas. E fazer essa disputa que a SaferNet faz atualmente é uma disputa, inclusive, de posicionar que a internet não é um espaço sem lei, né? Que ela é um espaço que ela é regrada por legislações e que o mito que foi criado sobre ser um espaço que não há legislação é, inclusive, um mito que é muito maléfico, inclusive para a proteção das crianças, né? Porque a gente já nasce no seio de uma sociedade que acredita que qualquer ato, qualquer conduta pode ser feita na internet porque está tudo certo e é tudo legítimo, quando na realidade não é bem assim. Então a gente precisa entender que a internet é um espaço público, assim como qualquer outro espaço, e que nela há direitos e deveres. E aí falar com criança e adolescente sobre esse tema é entender que eles muito desses sujeitos, né, principalmente se a gente fala dessas primeiras infâncias, já nascem inseridos em contextos digitais, e muitas das vezes não entendem esse contexto digital como, de fato, uma continuação do mundo offline, né? Acredita que ali é um outro espaço. A gente gosta sempre de brincar nas atividades com adolescentes sobre uma série chamada WandaVision, que ela cria realidades paralelas com os poderes dela, né? E aí muitas dessas crianças e adolescentes têm na mentalidade que é uma outra realidade paralela pelas nossas concepções de pessoas adultas que as cerceiam e meio que demonstra que ali na internet está tudo bem, porque
que é um outro espaço, né? E aí, nisso, a gente gosta sempre de trabalhar com eles e elas, que seria basicamente um grande mural da escola, e onde tudo que você publica, você está colocando naquele mural. E aí, será que você publicaria tudo? Então, acho que o primeiro passo é a gente começar entendendo que a gente tem que dialogar em outros patamares, entendendo que esses sujeitos, eles também estão inseridos nos contextos digitais, e eles também precisam entender as responsabilidades e, principalmente, os direitos que tem ali. Então, é compreender que não é possível debatermos prioridade absoluta e falarmos sobre prioridade absoluta no artigo 227 da Constituição Federal, sem entender que traçar prioridade absoluta não é somente sobre legislações e serviços socioassistenciais, é sobre todo e qualquer espaço. E se é sobre todo e qualquer espaço, é também sobre as tecnologias, né? É colocar, então, crianças e adolescentes, pequenas ou maiores, no centro dos debates sobre tecnologia e direitos. E aí, para isso, a gente precisa entender um pouco do contexto onde estamos inseridos, né? Primeiro, a gente precisa voltar lá na fala de Rita, quando ela vem falando sobre multiplicidade das infâncias, porque as nossas infâncias são múltiplas e o acesso à internet no Brasil é múltiplo também, né? A gente vê numa realidade, por exemplo, na região norte, em que o acesso à internet e tecnologia é muito mais cerceado pelas desigualdades e assimetrias que o Brasil tem. Então, antes de debatermos internet, a gente precisa debater sobre quem acessa e qual a qualidade desse acesso, né? Porque assim como a Rita traz o relato do... Eu não lembro o nome da criança agora, mas da criança que falou que todas as crianças deveriam ter o direito de brincar na rua, todas as crianças deveriam ter o direito de ter acesso à internet, para depois disso a gente debater qual a qualidade e quanto de acesso ou não é bom para o desenvolvimento da criança. Entendendo que no mundo conectado em tecnologias, ter acesso à internet não é somente sobre lazer, mas é sobre desenvolvimento e desenvolvimento pleno humano, né? Como a própria ONU já vem se posicionando há algum tempo sobre isso. E entender logo em seguida o mito da geração nativa digital, que eu coloco esse mito muito de responsabilidade sobre as nossas gerações, as gerações que antepassaram as minhas, inclusive, de pensar que as nossas gerações que já nasceram no berço da internet sabem fazer de tudo na internet, quando na verdade eu sempre gosto de falar que as nossas gerações sabem o quê? Cutucar a internet, fuçar tudo ali mesmo, mexer e ir procurando e ir tentando a partir desse tato, né, de descobrir o que não conhece. E aí nisso ele vai aprendendo a mexer na internet, mas não tem o conhecimento de fato do que é a internet, de quais os direitos cerceiam a internet, de como fazer uma denúncia, de como acessar ou bloquear determinados tipos de conteúdo. Porque a internet, num desenvolvimento cognitivo de tato apenas, né, que ela é muito criada para isso, né, muito da arquitetura da internet ela é pensada para ser intuitiva. A geração nativa digital, então, ela usa a internet de muito forma intuitiva, mas a forma intuitiva traz determinados riscos. Então, é aí que a gente precisa começar a entender como diminuir os riscos para não maximizar danos, né? E daqui a pouco a gente conversa um pouco sobre isso também. E aí, qual a mediação nesses territórios digitais? Como é que nós, adultos, nós, pessoas maiores, podemos auxiliar crianças e adolescentes, pequenas ou não, na mediação do território digital? E aí, isso é para muito além de simplesmente diminuir a exposição ou o tempo de tela. É compreender como que esses sujeitos podem ser partes das suas próprias tomadas de decisão para a utilização da internet. Will, mas a gente está falando sobre crianças pequenas, como elas podem estar inseridas nisso? Simples, a gente precisa, inclusive, entender o quanto de tempo aquele desenvolvimento ou conteúdo que ela acessa realmente é benéfico para ela. Usos singulares das redes sociais, né? Das redes digitais, é entender que cada sujeito ele vai utilizar as redes digitais dele de uma forma completamente diferente, e esse processo de educação digital ele tem que começar desde a fase da primeira infância. E, por fim, entender que crianças e adolescentes tem que ser parte do processo de gestar a internet, né? De pensar a internet, a gente tem que inserir no centro do debate crianças e adolescentes. E aí, uma coisa que a gente confunde muito ainda enquanto sociedade é essa diferença entre risco e dano, né? A gente não pode tratar a internet sempre pensando no dano dela, porque todo espaço, na realidade, existem riscos e existem danos que podem ser causados. Então, o que a gente pode fazer enquanto pais, enquanto mães, enquanto gestores, enquanto educadores e educadoras, é pensar na minimização dos riscos para que não cheguem em danos, né? Então, por exemplo, estar em qualquer espaço público que seja como uma praça gera riscos.
mas não necessariamente está gerando um dano para a criança, tal qual estar logado no YouTube, por exemplo. Existem riscos, sim, mas se a gente ativa algumas possibilidades que o YouTube tem de controle de parentalidade, a gente diminui a possibilidade de acessarem danos e a gente só vivencia riscos. E a existência ou presença de riscos não necessariamente significa danos. E entender a diferença desses dois é essencial para a gente não, como pode-se dizer, trazer a internet como um espaço negativo, porque não é um espaço negativo, porque ela faz parte do nosso social. Ela está cheia de oportunidades e benefícios. E aí pensar isso é justamente entender que a gente precisa sair de um automático de digital na rotina e rotina no digital. Isso quer dizer que a gente não tem mais condições de pensar somente uma rotina digital ou somente um horário específico para se inserir o digital na nossa rotina, no nosso dia a dia, porque está tudo muito interligado, né? A gente hoje em dia já acorda com o celular do lado, ou quando não com o celular do lado, já com o Wattpad no braço, já falando para a gente qual é o nosso ciclo de vida, o que é que a gente vai fazer naquele dia e etc. E pensar isso é justamente não diabolizar, né? Não criar um paradigma de bem ou mal, né? Uma dicotomia com o acesso à internet. E pensar nisso para as primeiras infâncias é essencial para que esses sujeitos já cresçam sabendo que o que eles consomem na internet influencia na sua rotina. E a sua rotina também está no digital. Então, pensar isso é justamente romper com essa dicotomia e esse paradigma entre tem uma vida online e tem uma vida offline, né? E aí a gente vem justamente com a pesquisa da CETIC Kids, né? Que ela vem trazendo de alguns dados muito relevantes para a gente sobre habilidades operacionais, né? Que entre 11 e 12 anos, apenas 33% desses adolescentes têm conhecimento de como fazer mudanças de configurações básicas das redes sociais, como de privacidade, por exemplo. E 55% de 13 a 14 anos tem essa informação e de 15 a 17 anos, 76% tem essa informação. Isso demonstra, inclusive, que crianças e adolescentes nativos digitais, eles têm a capacidade de fuçar a internet, de usar intuitivamente a internet, mas isso não quer dizer que tenham os conhecimentos básicos de operacionalização do uso da internet, né? E aí a gente, por exemplo, desativar funções de geolocalização, que é essencial, inclusive, para a segurança, quando a gente publica alguma foto ou algum tweet na internet, e que são espaços que crianças e adolescentes estão diretamente inseridas, né? Verificação de informações, que aí vai justamente muito na fala de Rita lá no início, quando ela vem trazendo sobre como crianças e adolescentes vieram vivenciando as verificações de informação no período da pandemia, né? Dessa propagação das fake news. Muitas dessas crianças e adolescentes não têm a noção de como fazer verificações de informações de fato, verdade, como utilizar a leitura vertical, né? Que são questões básicas que a gente pode ter a partir de um desenvolvimento de habilidades na internet, mas que isso só vai acontecer quando nós, pessoas adultas, entendermos que para inserir crianças e adolescentes no contexto digital não basta a entrega de um celular ou o controle de tempo de tela. É necessário a gente, principalmente, instigar eles e elas a entender das noções de o que é estar no meio digital e o que é o meio digital está na nossa rotina, né? Rompendo justamente esse paradigma. E aí outra coisa que a gente precisa falar muito é sobre o quanto a internet, a gente volta lá atrás, né, sobre riscos e danos, né? O quanto a internet, ao mesmo tempo que ela oferece riscos, né, e ela oferece benefícios também, ela existem danos que são danos que a gente tem na nossa vida offline da mesma forma, né? Nas escolas a gente tem muito a cultura do bullying, né, enquanto um meio social de prática de violências reiteradas, né? E aí quando a gente vai falar sobre isso, a gente vê que muitas dessas crianças confundem violência com brincadeira. E isso também se leva para o meio digital, né? Onde alguns sujeitos destes levam para o meio digital violências e práticas que já fazem no offline
tomando como métodos de brincadeira. E aí, a gente tem a informação do CETIC de 2019 que vem falando que de crianças e adolescentes, né, de 9 a 17 anos, 43% desses sujeitos já viu alguém ser discriminado na internet. E que apenas 7% desses sujeitos já se sentiu discriminado na internet. E 27% já passou por situações ofensivas, né? E aí, as principais formas de violência que a gente encontra nessa pesquisa são por raça ou cor, por aparência física, por gostar de pessoa do mesmo sexo ou por religião. Então, a gente vem entendendo, inclusive, com esse dado que aquele mito paradigmal, né, de que a gente tem um mundo online e um mundo offline, não passa de uma grande mentira que foi constituída socialmente e que a gente tem aí, então, uma continuidade, que da mesma forma como essas violências estão cerceadas no nosso ambiente escolar, né, nos nossos ambientes offline, nos nossos ambientes familiares, inclusive, elas também estão reproduzidas na internet. E aí, depois o Rô vai trazer algumas das questões dos 3 P's, né? Então vou puxar o último P e depois o Rô vem trazendo os outros P's para vocês, que é o nosso P de participação, né? Que a gente entender que só é possível a gente falar sobre uma cultura digital diferente e a gente realmente pensar, gestar a política digital, gestar como as tecnologias podem influenciar a rotina de crianças e adolescentes pequenas de forma positiva, quando a gente pensar a participação. E falar sobre participação é muito mais do que dar voz ou dar espaço, até mesmo porque voz essas crianças já têm, né? E espaço é muito mais sobre espaço, sobre voz, audiência e influência, né? É a junção desses 4. É pensar que nos espaços de políticas públicas, espaços de pensar a internet, espaços familiares, a gente precisa garantir que essas crianças possam se sentar na cadeira e conversar com a gente de igual para igual, né? E de igual para igual, entendendo que a voz desses sujeitos está sobre diferenças, né? Que são baseadas em etariedade. Então, assim, não é porque a criança não vai saber utilizar o termo de arquitetura digital, que ela não está querendo falar sobre a imagética e a estética e a forma intuitiva ou não como a internet está influenciando a vida dela. É entender que para dialogar com estes sujeitos, a gente precisa sim descer do nosso patamar, muitas das vezes da academia, e dialogar de igual para igual, entendendo que a voz que eles têm pode estar diferente da nossa, mas estar querendo chegar no mesmo local, né? E aí dar audiência justamente sobre a percepção de que, para além de dar voz, a gente precisa escutar de forma qualificada esses sujeitos, né? E permitir com que eles influenciem nas nossas decisões. E aí, como exemplo, a gente traz aqui o nosso Educatom, que foi a nossa maratona de tecnologia e cidadania digital, que nós fizemos no programa Cidadão Digital no ano de 2021. Onde não foi no contexto de crianças pequenas, mas foi no contexto de participação de crianças e adolescentes, onde a gente lançou um desafio para as escolas brasileiras de se inserirem num contexto de desenvolver equipes para pensar direitos humanos no contexto digital. Foram 25 equipes de 14 unidades da Federação Brasileira, 101 adolescentes que participaram, 54 ações realizadas e 123 conteúdos produzidos por crianças e adolescentes, pensadas por crianças e adolescentes, para crianças e adolescentes em contextos de cidadania digital. E aí, eu gosto sempre de trazer esse dado aqui, que é muito interessante, que foram tipos de ações realizadas, né? Foram 15 rodas de conversas presenciais, 12 oficinas presenciais, 7 palestras presenciais, 4 rodas de conversas virtuais, 3 campanhas presenciais em escolas, 3 outros tipos de evento virtual, 3 performances artísticas, 2 atividades em parceria com outra equipe, uma feira presencial, uma assembleia escolar presencial pensada, coordenada e feita por crianças e adolescentes, um sarau virtual, uma gincana presencial, uma gincana virtual, 51 posts de redes sociais, 26 painéis ou cartazes presenciais, 19 vídeos, 10 podcasts, 7 questionários presencial, 3 questionário virtual, 2 sites, 2 slides, um aplicativo, um cordel e um documentário. E tudo isso foi feito por crianças, adolescentes e jovens, pensando justamente nesta continuidade para o desenvolvimento de uma participação, que é criar espaços, garantir a voz,
garantir a audiência e garantir que possam desenvolver a influência sobre esses espaços, né? E principalmente garantir a cocriação entre as crianças e os adolescentes e a cocriação entre adultos e jovens, né? Garantindo essa integração intergeracional, né? Que é muito importante e muito falada quando a gente vai debater sobre questões de direito ambiental, né? Mas a gente precisa trazer cada vez mais para os direitos de crianças e adolescentes em espaços digitais e não digitais, né? Pensando que a responsabilidade intergeracional está ligada na minha geração com as gerações passadas e da minha geração com as gerações futuras, e que só é possível criarmos um mundo que possa existir nos próximos tempos a partir da co-criação desse mundo. E aí agora eu passo para o Rodrigo. Uau, excelente, Will. É super poderosa essa sua fala e acho que aqui a ideia é só complementar, né, para esses minutinhos que nos restam. Bom, primeiro, prazer enorme estar com vocês aqui. Sou o Rodrigo, como apresentado já, sou um homem totalmente careca, pele clara, um óculos marrom aqui e um fundo tá nebuloso aqui por conta do efeito da tela. Estou com uma camisa azul clara. Bom, dando continuidade, né? Acho que o Will traz um panorama sensacional e para recuperar um pouco o que os colegas trouxeram anteriormente, a gente está falando de um mundo muito veloz, né? Um mundo muito veloz, a tecnologia incorporada no nosso cotidiano também com uma velocidade bastante assustadora. E quando o Will traz esse ponto, né, de que não é porque as crianças efetivamente usam a internet todos os dias, muitas vezes ao dia, que elas estão prontas ou habilitadas para lidar com os desafios também desse mundo digital e as transformações desse mundo digital na sua própria identidade. Da mesma forma como nós, como sociedade, né, nós como atores que trabalhamos na defesa dos direitos da criança, também estamos sendo impactados pela velocidade das mudanças, das transformações que essas tecnologias fazem nas nossas vidas. E então, o tempo de resposta nosso parece sempre ser muito lento perto da rapidez da tecnologia. E aí eu acho que é importante para a gente também assentar um pouco esse debate, a gente olhar para aquilo que pode permanecer independente dessa velocidade assustadora da transformação da própria tecnologia. E aí a gente gosta de voltar nessa ideia dos 3 P's que o Will comentou, que são os 3 P's, né, que amparam a Convenção dos Direitos da Criança das Nações Unidas, amparam no Brasil também boa parte do que está no Estatuto da Criança e Adolescente, mas quando a gente agrupa os vários direitos e deveres de crianças e adolescentes, para essa ideia de que tem uma dimensão de proteção, vários direitos de proteção, muitos também do que diz respeito à participação, que o Will já muito bem trouxe. Lembrando que os comentários gerais, número 25 da Convenção dos Direitos da Criança, que foi publicado recentemente, traz toda essa discussão sobre a própria convenção no mundo digital. E essa ideia dos 3 P's, e especialmente o P da provisão, é um P que eu queria terminar a nossa contribuição enfatizando, né? A gente tem um histórico de proteção importante, proteção contra a violência sexual, proteção contra várias formas de abuso, discriminação, e teremos um outro webinar focado na discriminação. Mas, além de toda a urgência da proteção em países como o Brasil, de extrema violência às nossas crianças, e a importância do P da participação que o Will bem trouxe, o P da provisão é importante também para a gente não ignorar, especialmente no mundo digital. Como é que nós estamos provendo oportunidades de acesso ao digital? Como que nós estamos provendo ferramentas, mas também habilidades, noções, valores para que nossas crianças possam participar do mundo digital, mas com referência nos direitos humanos fundamentais, com referência na participação cidadã, com referência também na sua própria saúde e na sua autonomia gradativa conforme a faixa etária. Então, a gente pode avançar. Na próxima tela tem uma ideia de uma metáfora que eu queria encerrar essa nossa contribuição pensando que digital estamos provendo às novas gerações. Mas também isso se expande, né, na metáfora da alimentação, né? Quando o Will fala das rotinas digitais, e a gente brinca, né, a gente tem rotinas no digital, mas a gente tem também o digital nas nossas rotinas, na nossa vida em geral. Da mesma forma como na alimentação,
A gente se alimenta de informação no WhatsApp, no YouTube, no e-mail, numa rede social, seja no trabalho, na educação, em várias áreas da nossa vida. A gente se alimenta também do nosso digital, né? E a pergunta que fica é, será que a gente tem tido uma alimentação balanceada, nós adultos também, mas em relação às nossas crianças, como tem sido essa introdução alimentar, né? Usando a metáfora, mas como tem sido essa introdução ao digital às nossas crianças? Somos nós, adultos, que oferecemos o acesso ao celular, ao tablet, ou a uma escola que tenha telas. Então, pensar com muito carinho, né? Que tipo de acesso a gente tem provido ao digital para as nossas crianças, né? De que forma elas entram, de que forma elas estão presentes e com quais condições, né? Elas já sabem manejar os talheres, ela ainda já tem condição de servir a si mesma na panela ou no copo, enfim, pensar também essa metáfora de introdução ao digital com o carinho que a gente tem que ter quando vai pensar em introdução alimentar. Lembrando que tem países na nossa região onde há subnutrição gravíssima, né? Crianças passando fome, a gente também tem, mesmo as crianças alimentadas, também sendo, digamos assim, desnutridas das habilidades emocionais e até mesmo cognitivas e sociais para que estejam presentes com segurança no mundo digital. E aí, nesse sentido, né, a metáfora ainda da alimentação, na próxima imagem vocês veem que é fato, a gente tem muito conteúdo tóxico na internet, muito conteúdo violento para nossas crianças e adolescentes, né? Nessa metáfora da alimentação, se o Will puder pular para a próxima imagem, você tem uma velocidade de criação de conteúdo e as nossas crianças sendo expostas a uma produção de conteúdo muito rápida, mas também muito tóxica às vezes, porque tem conteúdos que reproduzem violência, discriminação e todo tipo de conteúdo que não faz bem ao pleno desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes. Então, já para avançar, eu queria terminar, para a gente poder ter as considerações finais, para essa discussão que o Will já comentou, né? Que é muito mais do que tempo de tela. É pensar qual é a qualidade desses contatos com as telas. E sair dessa postura só de pais, cuidadores, de serem apenas fiscais de tela, a gente chama, para a gente tomar uma postura mais de mentoria, né? Seja você um psicólogo, uma psicóloga, um educador social, um gestor de projetos, ou um pai, uma mãe, um tio, uma avó. Seja qual for a sua relação com a criança, especialmente na primeira infância, é pensar como que a gente pode prover algum tipo de experiência dela que possa favorecer o desenvolvimento de habilidades emocionais, sociais, para que ela desfrute desse espaço digital com condição de digerir as informações, né? Então, na próxima imagem, a gente tem essa metáfora dos mentores digitais, que a gente pode avançar, Will, para essa ideia de também desenvolver resiliência no ambiente digital, né? Essa mentoria, prover referências, espaços de acesso ao digital para que elas possam desenvolver a resiliência nesse contexto, né? Resiliência no digital é essa ideia de você ter uma dinâmica em que a criança, desde muito cedo, tenha condição de acessar informações, acessar rede de apoio, mas às vezes até acessar recursos dentro da própria internet para que ela não sofra danos ao se deparar com um risco, como o próprio Will trouxe, né? Então, eu queria terminar dizendo que há movimentos importantes na educação pública, mas também na educação social mais ampla, em todas as organizações que atuam na defesa dos direitos da criança, para a gente poder pensar essa internet a partir dos direitos da criança e do adolescente. E aí, se o Will puder indicar a próxima tela que a gente tem, ainda a próxima, Will, já extrapolamos aqui o tempo, a gente tem movimentos importantes e eu queria terminar com eles, né? A gente tem um movimento muito importante de organizações técnicas, por exemplo, de engenharia, que pensam o futuro das tecnologias digitais, começando a incorporar no standard, né, nos padrões técnicos de desenvolvimento de tecnologia, alguma consideração ao bem-estar, alguma consideração para a prioridade da proteção às crianças e adolescentes, pensando também na saúde, e não só nas violências e nos abusos. Na Inglaterra, a gente tem o ICO criando um código de referência para criações de produtos e tecnologias que tenham criança como alvo, né? A gente teve, como eu comentei, os comentários, o comentário número 25 sobre a Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente,
pensando especificamente o mundo digital, e a gente precisa cada vez mais, como o Will trouxe, incluir a participação direta das crianças também na primeira infância, mas de alguma maneira estender isso até a juventude, para que a gente possa criar junto com elas e com eles essas novas tecnologias e não deixar acontecer o que tem acontecido de gerações inteiras ficando à deriva no mundo digital, uma presença no digital completamente desprovida de mediação, de mentoria e de direitos, inclusive, né? Porque quando as crianças ficam à deriva no mundo digital, infelizmente, muitas não vão conseguir surfar essas ondas velozes da tecnologia, que tem sim oportunidades, mas sem a devida mediação, sem a devida mentoria e sem a devida força de políticas públicas também, e de ações multissetoriais que contemplem também compromissos das empresas privadas de tecnologia, nossas crianças à deriva, elas vão ser afogadas, né, literalmente, por essa velocidade, e o que poderia ser uma oportunidade do ponto de vista de transformações tecnológicas na sociedade passa a ser um tsunami de violação de direitos, violação do direito à privacidade, violação do direito ao brincar com a natureza, violações do direito de um acesso à natureza em cidades que não provém nenhum tipo de outro lazer que não o lazer digital. Então, dosar essas velocidades da transformação digital para que a gente possa construir uma internet com direitos e com prioridade absoluta para as nossas crianças e adolescentes. Então, eu queria terminar, se o Will puder projetar a imagem da internet que a gente faz, que é um convite que a gente tem trabalhado com a Meta, mas também com outras instituições. Pode passar esse, Will, por favor. Que é um convite, o anterior aí, um convite para que a gente possa, juntos, como profissionais, como sociedade civil, como especialistas, criar também a internet que a gente gostaria de oferecer às nossas crianças e adolescentes. E um grande guarda-chuva para nos unir nessa missão é o bem-estar, né? Pensar o bem-estar numa sociedade veloz, altamente tecnológica, mas que seja qual for o nome da tecnologia, o nosso foco precisa ser no bem-estar, na saúde e na qualidade de vida e nos direitos das nossas crianças e adolescentes. Esse acho que eu queria terminar com isso, né? Como que a gente pode pausar um pouco essa insanidade de transformações para pensar, seja qual for a próxima transformação, seja qual for a próxima tecnologia que eu vou usar em casa, na minha escola, no meu município, na minha ONG, qual é a intenção de se apropriar dessa tecnologia? Qual é a minha intenção de deixar a criança usar essa tecnologia? Qual é a minha intenção, eu mesmo, como adulto, ao usar essa ou aquela rede social? É recuperar a intencionalidade, porque às vezes a gente fica querendo correr para acompanhar a velocidade do mundo contemporâneo e perde o que é fundamental. Qual é a intenção da apropriação dessa tecnologia? E às vezes a resposta pode ser, talvez não seja uma boa tecnologia, né? E descartar também alguns tipos de usos para que a gente traga mais intencionalidade nos usos que fazem sentido para a nossa qualidade de vida, para o nosso bem-estar, especialmente crianças na primeira infância, que dependem da nossa mentoria, da nossa mediação. Então, a gente termina por aqui, já passamos um pouquinho do tempo. A SafeNet tem muitos recursos que estão à disposição de quem nos acompanha, para que possa também puxar essa discussão em vários formatos, para vários públicos diferentes, né, Will? Então, tem a internet que a gente faz.com.br, mas também tem guias em ano de eleições, para quem está vendo isso em 2022, a gente sabe que o discurso de ódio é muito forte, nossas crianças passam a reproduzir desde muito cedo a intolerância, a discriminação. Já fica aí a provocação para o próximo debate, mas saber que também na internet é preciso criar contranarrativas e preparar nossas crianças a enfrentar essas situações na rede, né? E o nosso canal de ajuda, um canal online, gratuito, anônimo, aberto também para famílias, educadores, crianças e adolescentes que sofrem violência de direitos humanos na internet, podem buscar o canal de ajuda.org.br com sigilo e gratuito, né? Então, fica aí o convite também para quem presenciar a violação de direitos humanos na internet, no Brasil, especialmente, pode denunciar no denuncie.org.br, também anônimo, muito fácil, 2 cliques, você pode participar reportando quando presenciar uma situação de violência e violações de direitos humanos na rede. Então, terminamos por aqui, lembrando que é fundamental
a desconexão do digital para que a gente possa reconectar o digital com mais intenção e com mais qualidade, né, Will? Então, agradecemos pela oportunidade e sigamos com esse debate muito necessário e importante. Bom, muito obrigada a Rodrigo e Will pela excelente apresentação. Eu fico muito feliz de a gente estar podendo trazer esse tema tão fundamental pelas conexões feitas aqui entre os nossos 4 apresentadores, né? Rita, quando traz a questão do protagonismo da infância desde muito pequeno, né? Desse olhar muito especial, muito detalhista e muito amoroso que a criança tem sobre o mundo, como ela é capaz de perceber coisas que nós adultos perdemos de vista, e como é importante colocá-la nesse centro, né? A ideia que Carmen traz de lembrar sempre os tempos, o cuidado, a questão dos vínculos, essa proteção à infância, de forma a preservá-la e para que ela possa crescer saudável, crescer com significado, e entendendo e podendo incidir nas relações do mundo, né? Eu acho que são 2 falas que trazem a criança para o centro da discussão. E, finalmente, como Will e Rodrigo conseguem juntar essa criança desta forma, com esse protagonismo, com esse olhar, com essa necessidade de proteção, com essa necessidade de tempos e vínculos neste mundo digital, né? E aí eu acho fundamental quando trazem a noção da visão de saúde, que também se conecta muito com as falas de Carmen e de Rita, né? A gente tem uma visão de saúde, não a visão do dano, e de como isso pode ser feito com nós, adultos, nos colocando no lugar de mentores, não necessariamente fiscais, mas mentores, né? Mediadores, da mesma forma que a gente pode oferecer um tempo melhor para as crianças, uma convivência mais saudável na natureza, hábitos alimentares. Gostei muito da metáfora, Rodrigo, do alimento, porque é a mesma coisa, né? A criança se alimenta de tudo, e da mesma forma que a gente se preocupa com uma alimentação saudável, com a convivência saudável, com espaços saudáveis, relações saudáveis, a convivência com o digital tem que ser saudável. Então, avaliar o cardápio que está sendo oferecido e ajudar a criar condições para a criança fazer as suas escolhas, para a criança saber buscar os nutrientes adequados, também no campo do digital, é muito importante. Então, eu acho que o apelo que fica ao final desta, que eu acho a questão mais crucial que a gente enfrenta, né? Como é que as velocidades e tempos do mundo produtivo e tecnológico afetam as nossas crianças. Eu acho que o desafio é para nós adultos. O que é que nós estamos oferecendo, como estamos dialogando e mediando essas atividades para encontrarmos um equilíbrio de tempo, trazendo bem-estar, trazendo crescimento, trazendo desenvolvimento e garantindo o acesso a todos, né? Para que isso também não seja mais como já está sendo, fator de desigualdade e de discriminação e de exclusão social das crianças. Então, como é que a gente trabalha para que esse mundo digital e o mundo real sejam mundos que deem proteção e desenvolvimento às crianças? Eu quero agradecer imensamente a vocês 4, a dizer que eu fico muito feliz de ouvi-los, e eu imagino que essa fala vai ser muito importante para muita gente. E a gente vai poder disponibilizá-la no YouTube da Avante, e depois teremos uma publicação com esse material para que outras pessoas que não puderem nos ouvir agora ou no YouTube tenham acesso. Muito obrigada. Agradeço em nome da Avante, em nome da Pórticos, em nome das crianças que receberam cestas básicas, dadas por essa iniciativa que nós estamos tendo,
e dizer a vocês que a gente espera contar com cada um sempre, porque precisamos de muitas mãos para fazer esse mundo melhor. Obrigada, Rita, Carmen, Will e Rodrigo, Vinícius, Clébio, são todos que nos apoiaram.